2 Haas Engenharia. Olha, nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o secretário de Planejamento do Governo do Estado, é o professor Washington Bonfim. Olá, secretário, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Todas as telespectadoras e telespectadores do Meio Norte. Secretário, nós tivemos o lançamento do ProPiauí 10 e do ProPiauí 100, que são os novos projetos do governo do Estado para a infraestrutura e desenvolvimento do Estado. E o senhor é o coordenador nessa área do ProPiauí 10, que são os investimentos públicos, 10 bilhões de reais. Eu queria iniciar querendo saber do senhor, estes 10 bilhões, eles virão de onde? De que parte do orçamento? Eles serão investidos em que áreas? E qual é o espaço de tempo? Até o final do governo, como é que vai ser isso? Olha, boa tarde para todos aqui, apresentadores e apresentadoras. É apresentadora não, né? A Kátia e a Cíntia. São, aqui é tudo múltiplo. Todos faltou são. o nome técnico. Não, mas todos assim, são, vamos lá. Na realidade, o ProPiauí 10, ele busca, né, alavancar os recursos de investimento basicamente em 3 áreas. A área de infraestrutura, são 6 bilhões de reais. A área de desenvolvimento econômico, 2 bilhões de reais. E mais 2 bilhões de reais para a área de desenvolvimento social, na realidade, transformação social. São várias fontes de recursos, tem recursos de empréstimo, né? Tem recursos de empréstimo também internacional em algumas operações que estão sendo negociadas e que estão basicamente em fase final de assinatura pelo governo do Estado. E tem também os recursos do governo estadual através da sua própria capacidade de investimento anual. Então, por exemplo, se você pensar na questão de educação, que é essencial do ponto de vista da transformação social, né, você tem recursos, né, já garantidos e uma meta arrojada, que é a meta de transformar todas as escolas, né, do Estado em escolas de tempo integral com, né, cursos de profissionalização para a nossa juventude. Na área digital, na área de turismo, né, nas áreas técnicas que podem, né, e que estão, né, relacionadas às vocações dos 12 territórios do governo, quer dizer, dos 12 territórios do Estado. Então, esse é o mix de recursos. Só para dar um exemplo, agora, já em 2023, nós contratamos uma operação de crédito de 2 bilhões de reais junto ao Banco do Brasil. Parte desse recurso já está em caixa, a outra parte deve entrar ao longo dessa semana, né, do mês de julho. E várias obras já estão sendo, digamos assim, retomadas e iniciadas a partir, né, desse conjunto de novos recursos. Vamos rodar com as perguntas dos jogadores, pois não, Cíntia? Grande parte desses investimentos ou dessas previsões dizem respeito a energias renováveis, né? Queria entender qual é a previsão do governo nesse que é um segmento que faz parte de toda a projeção do governo Rafael Fonteles, incluindo aquela questão do hidrogênio verde e a expansão dos demais tipos que já existem aqui, no caso a eólica e a solar. Na realidade, aí vamos só voltar um pouco. Quer dizer, o ProPiauí 10 são os investimentos públicos, o ProPiauí 100 são os investimentos privados. A área de energia renovável é fundamentalmente investimento privado. A gente, mas o governo... o governo apoia, mas na realidade tem uma regulação, inclusive federal. Os números que a gente apresentou levam em conta aquilo que existe de proposição de empresários de todo o país, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é a ANEEL, e são cerca de 50 bilhões de reais entre, né, energia fotovoltaica, plantas fotovoltaicas, plantas eólicas, né, ou seja, energia solar, plantas eólicas e a questão do hidrogênio verde.
Só para dar um dado, hoje o Piauí é dos estados do Nordeste um dos que mais tem, né, previsão. Na verdade, existe um documento que é uma outorga que é dada pelo governo federal para que se possa, né, empreender, né, o empresário privado possa empreender na área de energia elétrica. Nós superamos, por exemplo, o Ceará e o Rio Grande do Norte em termos da quantidade de empreendimentos previstos junto ao governo federal. Então, a gente está usando estatísticas, né, que estão já, né, a partir daquilo que existe de previsão, né, legal, porque essa área é uma área regulada pela ANEEL e pelo Ministério das Minas. O que já foi acordado através dos leilões. Exatamente, né? exatamente. E aí a gente ainda tem a questão do hidrogênio verde, né? Como o governador disse na solenidade da segunda-feira, da solenidade de lançamento, né, nós estamos fazendo previsões com base em dados e números que a gente, né, já compôs, né, e que tem, digamos assim, a liderança dele, governador Rafael Fonteles, diretamente na viabilização desses recursos. Então, a ideia básica é que os recursos de investimento público, o próprio Piauí 10, possam alavancar, dar infraestrutura e dar condições para que esses recursos do próprio Piauí 100 possam chegar da maneira mais rápida possível. O uso do próprio Piauí 10 no curso desses 4 anos de mandato, o próprio Piauí 100, talvez numa perspectiva um pouco mais esticada, mas 1 ano ou 2 mais. A ideia é justamente essa, né? O governo do estado ter capacidade de chegar, né, e fazer os investimentos que a iniciativa privada, que quer se instalar, que quer gerar emprego, que quer gerar renda no Piauí, possa ter segurança na capacidade do governo do estado de oferecer as condições propícias para o ambiente de negócio, né? Pois não, Francis? Falar um pouco sobre política, porque eu conversei recentemente com o José Augusto Nunes, que preside a Companhia Metropolitana e que também foi presidente do PSB no Piauí, e ele fez inclusive uma comparação do PSB com o PT, sinalizando que tanto como o PT, o PSB também tem posições divergentes quanto à eleição municipal do próximo ano. O senhor anunciou apoio, tem participado da pré-campanha de Fábio Novo à Prefeitura de Teresina, ele é um dos nomes do Partido dos Trabalhadores. Então, eu queria lhe questionar, o PSB já tem uma tendência de anunciar um apoio oficial a algum dos pré-candidatos que foram postos até o momento? Também queria saber do senhor o que o levou a decidir por esse apoio, por essa adesão ao pré-candidato Fábio Novo. Olha, com relação ao PSB, a gente tem conversado internamente. Eu conversei com o José Augusto, conversei com o Rodrigo Martins, em algum momento também com o ex-governador Wilson Martins, sobre essa questão da posição. O PSB, em qualquer circunstância, vai estar, né, apoiando o candidato da base do governador Rafael Fonteles, né? Eu tenho uma inclinação, né, pública a essa altura, né, pelo candidato Fábio Novo. Eu reputo como, digamos assim, uma espécie de candidato natural da base, até porque, né, no momento mais complexo da eleição passada de 2020, ele foi o nome, é um nome que, né, vem sendo nas pesquisas bem aceito, é um nome que tem experiência política e tem experiência administrativa e me pareceu, desse ponto de vista, um caminho natural. Mas embora possa haver, né, desconheço a divergência dentro do PSB, né, nós temos um consenso, né, de que marcharemos, né, em apoio à candidatura da base do governador Rafael Fonteles, orientados por sua liderança. Isso não é uma questão para nós, isso é um fato, né? Isso vale só para Teresina ou para todo o estado? Eu falo porque em Picos, por exemplo, o Iata Rodrigues assumiu a presidência do Diretório Municipal e há um alinhamento com o Gil Paraibano do Progressistas lá no município. Tanto que se comenta que os aliados do Nerinho que querem ficar com o Gil Paraibano irão se filiar ao PSB para compor com Progressistas. Então é uma posição apenas para Teresina ou também para os demais municípios? Olha, eu creio, aí quem responde melhor é o atual presidente, o Rodrigo, mas eu creio que, do ponto de vista geral, o PSB tem muito interesse em participar, né, como uma legenda ativa e uma legenda importante no conjunto das legendas que dão sustentação ao governo Rafael Fonteles e que estão
né, dentro da estrutura do governo através das suas representações, digamos assim. Pois não, Kátia? Secretário, o senhor explicou aqui para a gente como é que vai funcionar esse eixo investimento público e investimento privado na questão da energia renovável. Durante a apresentação do programa, também tivemos aí um foco para a questão do agronegócio, especificamente no Cerrado, no sul do Piauí. E nessa área, como é que vai funcionar para que esses investimentos cresçam, né? A gente vê que o Piauí ele tem aí, desde a década de 80, essa fronteira agrícola, criação do Matopiba, e o próprio empresário, né, o agricultor, me parece que chegou aí no seu limite do que ele, como investidor, faz pela região. Como é que, o que eu entendi é que o governo quer tentar fazer a agregação de valor através dessa atração de recursos e investimentos. Eu queria que o senhor explicasse como é que vai ficar, quais são as áreas, se há já empresas, protocolos de intenção. Importante. Dois raciocínios sobre isso. Primeiro, o fato de que hoje, mais do que nunca, a região do Matopiba é uma realidade nacional, não apenas regional. Né? Quer dizer, a expansão da área cultivada, o volume de grãos que é cultivado, né, tem uma dinâmica muito diferente do que tinha, e eu nem vou na década de 80, do que tinha há 20 anos atrás. É muito mais recente. Falando nisso, quer dizer, é isso que mobilizou o governador Rafael Fonteles no sentido do grande projeto, que é um projeto estruturante do multimodal do Vale do Parnaíba, que é constituído do anel rodoviário da soja, ou seja, a qualificação da estrutura viária da região, incluindo as PIs 297, 391, 392, a BR-330, né? Os estudos que estão sendo feitos através do Zé Augusto, né, da hidrovia do Parnaíba, na região ali de Uruçuí até a Floriano, e a retomada, né, da ferrovia Teresina Luiz Correia e a realidade do porto de Luiz Correia, cujos investimentos já estão sendo viabilizados e já há uma data no final do ano para a inauguração do terminal, né, do primeiro terminal, da primeira atracação, digamos assim, do porto. Então, isso é um ponto importante. O outro ponto é que o governador Rafael, ele tem dedicado um tempo enorme, né, e liderado pessoalmente essa agenda. Tanto na discussão, tanto na discussão com os empresários, da ProSoja, por exemplo, fez várias viagens, fez reuniões aqui no Karnak, no Salão Azul, ele pessoalmente lidera essa agenda mais do que qualquer outra pessoa, qualquer um de nós que é seu auxiliar. E ele tem uma visão bastante concreta e muito bem estabelecida da questão do desenvolvimento econômico do Estado. Então, a gente está diante, né, de uma circunstância em que, né, nós temos produto, temos dinâmica econômica, né, e temos um governador que lidera pessoalmente essa frente, né, digamos assim, de virada de chave da economia estadual, sem perder aquilo que foi construído nas duas últimas décadas. Né? E aí volto ao exemplo, por exemplo, da questão da educação, que é a grande prioridade na área social. Então, e a questão da redução de desigualdades. Então, assim, para ser rápido, nós estamos diante de uma oportunidade histórica. O governador Rafael Fonteles tem, mais do que ninguém dentro do governo, noção e responsabilidade, né, de tocar pessoalmente isso. E o que a gente está fazendo é mobilizando o governo e os recursos que são necessários, não só recursos financeiros, mas também os recursos institucionais, os recursos de conversa propriamente dita, para atender aquilo que talvez a maior meta do governo, que é a criação de 80 mil oportunidades de emprego e renda ao longo desses 4 anos. Então, esse é o esforço que está sendo feito pela gestão. Né? Seria mais ou menos como a gente pode dizer que, talvez até para o telespectador que não acompanha muito isso de perto, entender que o momento que viveu no passado e que foi muito bem aproveitado,
estados como Mato Grosso do Sul. Perfeito. Agora, é a hora do Piauí, se deixar passar, não se recupera mais? Seria isso? A visão do governador e da administração é exatamente essa. Nós estamos diante de um momento histórico em que a gente tem, né, commodities que são importantes, não só para a economia brasileira, mas para a economia mundial. E diante de uma mudança, e volta a questão que a Cíntia colocou de energias renováveis, de uma mudança global de matriz energética, em que a gente tem uma facilidade. Quer dizer, se a Arábia Saudita, né, tem petróleo, daqui a 2 décadas ela vai ter dificuldade porque a matriz energética do mundo não caberá mais combustíveis fósseis. A matriz vai estar aqui, com o hidrogênio verde, com a energia solar e com a energia eólica. É essa a visão do governo. Né? É como se, de repente, a história nos olhasse com bons olhos e cabe a nós, né, fazer disso uma oportunidade concreta para cada piauiense. Né? Pois não, Ari? Boa tarde, secretário. Muito obrigado por estar conosco. Ontem eu divulguei aqui que o senhor está organizando um evento chamado Encontro com os Amigos, para o pré-candidato a prefeito Fábio Novo. Eu até mencionei que seria hoje, mas eu fui olhar depois a data, é na próxima terça-feira. É, dia 25. Às 18h30, lá no Centro Pastoral Paulo VI. O senhor, que é ex-firminista ou firminista, né? Vai levar os firministas para Fábio Novo? Que encontro é esse? Quem vai participar do encontro? Que movimentação é essa? 2 observações, assim, eu sei da importância, mas assim, a questão do firminismo não me cabe, né? Eu marchei ao lado dele, eu sou amigo da família. Não cabe o firminismo? Não, assim, eu acho que passou da medida, né? Quer dizer, acho que existe gente da família, né, posicionada pra e tocar. assim, cabe... A né, deputada Bárbara. cabe do ponto de vista da gestão, né, um novo modelo, o modelo do governador Rafael Fonteles, um modelo novo que se implanta, e cabe olhar para o futuro e não propriamente para o passado. Né? Não é isso. Eu não posso jogar fora a minha história, mas há um limite em que, né, se pode utilizar da imagem de alguém que foi tão importante para a cidade de Teresina, para o estado do Piauí. Outro ciclo. Outro ciclo, pronto. De profissional e político. Pronto. Assim, é muito importante que a gente respeite a história, que a gente respeite o passado, que a gente respeite as pessoas e tenha a capacidade de nos colocarmos a partir do momento em que vivemos, né? Olhando a nossa raiz. Né? Isso significa também um ex-tucano? Ou nunca foi também? Não, eu fui tucano, não posso negar a minha história. Eu fui secretário da prefeitura durante mais de 10 anos. Não tem como negar isso. Olha, vamos lá. Eu tenho amigos lá, tenho pessoas que eu admiro. É isso que o Ari quer saber. Né? Exato, que amigos são esses, né? Assim, do ponto de vista pessoal, eu tenho raízes profundas lá. Do ponto de vista político e até ideológico, em determinada medida, e na maior parte da medida, hoje tem divergências claras. Eu não vou me submeter pela amizade. Não tem o ditado, amigos, né? Negócio à parte. Posições políticas à parte. E os amigos quais são? Eles vão com o Fábio também. O Ari quer saber. Não é você, Ari? Não é o Ari, não é, Ari? Eu fiquei curioso. Encontro de amigos com o Fábio. Quais são os amigos que o senhor vai levar? Não, aí tem mais gente. Tem gente que está na administração, tem lideranças que marcharam com a gente durante a campanha. Tem gente que pode agregar e fazer, né, uma discussão sobre Teresina a partir da proposição de pré-candidatura do deputado Fábio Novo. O que eu acho mais importante, assim, às vezes eu sinto falta, e tenho dito isso para ele, Fábio Novo, assim, nós estamos num momento muito importante da história do Estado. Teresina precisa fazer parte desse debate. Não é uma questão sobre a prefeitura de Teresina. É sobre a questão sobre o lugar da cidade nesse momento que eu acabei de explicar aqui para a Kátia. O que a gente vai fazer? A gente está diante, provavelmente, de dificuldades financeiras resultantes, né, o que acontecia com Teresina. Teresina ainda é a grande cidade do Estado, mas a dinâmica econômica do Estado passava toda por aqui. Eu acabei de citar, quer dizer, se você tiver Parnaíba, plantas de hidrogênio, portos, se você já tem
a circunstância do Cerrado, empresas Com se instalando comércio, lá, agroindústria. você tem uma competição, né, clara, boa para todo o Estado, mas que a partir da qual Teresina precisa refletir o Para seu evitar lugar. o esvaziamento. Exatamente. Para Então, evitar o é essa esvaziamento. discussão que a gente quer fazer, que eu acho que o candidato, o pré-candidato Fábio Novo quer fazer e que eu estou disposto a enfrentar, né? No sentido de colaborar com essa visão. Eu sou de Teresina, participei, já disse, né, mais de uma década das administrações e vejo isso. Acho que a gente precisa olhar para Teresina de uma maneira diferente. Nós temos desafios enormes, fora os desafios conjunturais, né, administrativos, há um desafio de nos colocarmos diante desse modelo novo que o governador Rafael Fonteles está propondo para o Estado. A pergunta é, o que Teresina vai fazer? Secretário, há um oportunismo por parte de algumas figuras políticas em se colocarem como firministas, porque o senhor não se colocou nesse rótulo. O senhor disse que ele tem uma família, que tem Bárbara do Firmino, mas algumas pessoas fazem questão de dizer que são firministas.